hoje é dia 8 de Abril de 2025 e este é o episódio 343 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e gado caprino. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Bode. Olá, Bode. Olá! Então, está tudo? Não, pronto, é olá. Tá. Bode é a minha tradução possível de GOAT, Greatest of All Time. Que deveria dizer cabra, mas bode é mais divertido. Bem. E temos de volta a Princesa Leia. Olá, Princesa. Boa noite, que a força esteja convosco. É verdade, tivemos o dia da força no dia 4 de Abril. Não, é dia 4 de maio. Pá, não, já estragaste tudo, pá. Já estragaste tudo. Pois é. Era o 4 de maio, pá. Pois é verdade. Estava a pensar, mas foi mal. Mas vamos ter um novo episódio de Andor. Quem gosta de Star Wars vai apreciar. Vamos ter um episódio, vamos ter uma série, temporada, uma season nova temporada. De Andor. Andor, vem este mês. Portanto, se ainda não viram o primeiro, vão ver porque é sensacional. Epa, não sabia, é a única coisa decente de Star Wars nos últimos tempos. Portanto, vale a pena. Aprovo totalmente e concordo totalmente. É a melhor série baseada no universo Star Wars de sempre. A primeira temporada em particular, e a segunda ainda não vi, obviamente, é estupidamente oportuna nos tempos que correm. Portanto, se puderem, vejam. Andor é sobre a procissão de um santinho do planeta, não sei onde. Andar? Vai-te embora. Andor, não, é o Andor onde vai o santinho. Pronto, também pode ser. Acompanhado da banda filarmónica e assim. Muito bem, vamos começar aqui pela Joana. O que é feito de ti, pá? Já há muitos tempo que já não temos no podcast, mas é culpa minha principalmente. Mas eu sei que tens andado a fazer coisas. Atualiza-nos. É verdade, demasiado tempo. Eu estive ocupada a fazer coisas, desta vez em Portugal. Em Portugal, que inovação. Que é um sinal de que Lisboa está a ficar... És tu que fazes isto andar para a frente, não é? Portanto, não é mais ninguém, és tu, porque mais ninguém faz coisas em Portugal. Vá lá. Isso não é em Espanha? Eu já lá fui passear uma vez. Vá lá. Não, sou um bocadinho eu, mas não sou eu. Há coisas a acontecerem. Então eu tive concordo. Eu tive em dois eventos, dois deles organizados por mim, é verdade, eu. O primeiro foi o Geomob, dia 19, que, se recordam bem, foi o dia da tempestade, Núria. Sim. Portanto, a nossa expectativa era muito baixa de aparecer alguém. E as pessoas apareceram. E não só apareceram, como a tempestade nos poupou. Portanto, conseguimos fazer o meetup. Fomos ao Canil, tomar umas cervejas e conseguimos ir para casa antes da tempestade chegar. Portanto, correu muito bem. As pessoas que estavam lá não era um grupo enorme, mas era um grupo engraçado, que fez muitas perguntas. Tivemos 5 apresentações, não faltou ninguém. Uau, 5 apresentações. Exato. Já estamos a ter voluntários, já estamos a ter pessoas que não acontecia antes, que escrevem a perguntar que eu não conheço de lado nenhum, a perguntar se podem fazer uma apresentação no Geomob. Portanto, está a crescer. Para quem não tenha ouvido ainda, não me tenha ouvido falar nisto, o Geomob é um meetup que se faz a nível, agora, inicialmente europeu, mas agora a nível internacional, para falar de coisas relacionadas com geolocalização, geoespacial, e há um pouco de tudo. Podem ser desde projetos pessoais, que para mim são os mais giros, como hobbies, startups, investigação, resultados de investigações académicas e etc. A parte positiva é que o formato são uns apresentações curtas, de 10 minutos, portanto, no pior caso, só têm de ouvir durante 10 minutos. Pronto. E o formato é apresentação, perguntas e depois vamos ao bar e continuam as perguntas e conversas informais. Eu ainda só fui uma vez, gostei imenso, estava para ir esta vez, não fui porque causa da tempestade, tive medo. Uma baixa da tempestade, exatamente. Também tinha outra coisa programada para o mesmo dia que não fiz também por causa da tempestade. Não sei que lição é que podemos tirar disso, se a tempestade
É assim, devemos cancelar as coisas por causa da tempestade? Não sei. Não sei, mas depende, né? Assim, eu estava à espera que fosse particularmente grande, por isso resolvi não ir. Se calhar, pelos vistos, devia ter ido, porque tinha dado, mas pronto, fico para a próxima, vou esforçar-me mais por ir. Prometo. Espero que sim. Vamos organizar provavelmente em junho outro evento. Ok, em junho estou a prever que Estás de seja férias? difícil não por estar de férias. Quer dizer, de certa maneira estou de férias, mas porque há o Bucon Europe, que vai ser em Málaga. Ok. Em que altura de junho? Não é todo o no mês? fim, nos 20 Não. e poucos. Nós vamos fazer no início de junho mesmo. Ok, então se calhar é possível eu ir, então. E não deve haver tempestades nessa altura. Esperemos. Já tem acontecido, mas é mais difícil. Pronto, enfim, com a forma como o mundo anda, espero que não. Espero que não também. Desde que vocês não viajem para os Estados Unidos, está tudo bem. Eu espero não Pronto. viajar também. Então, e o outro evento? Pronto. Conta-nos. O outro evento foi uma edição de um hackathon, um code sprint da OGC, que nós fazemos várias vezes por ano, em que as pessoas se juntam para discutir os standards e fazer implementações e conversar em geral sobre standards para a informação geoespacial. E nós esta vez experimentámos uma coisa nova, que foi fazer o modelo distribuído. Normalmente é sempre híbrido, é virtual e num sítio. Nós desta vez, em vez de ser virtual num sítio, fizemos virtual em vários sítios. Portanto, tínhamos um nó em Lisboa e um nó em Bangalore, na Índia. Ok. E nós conectávamos todos a certas horas, como podem imaginar, as diferenças horárias foram um desafio. Que a Índia Calculo está que sim. 5 horas e 5 meia. horas, acho que é. E meia. É uma zona estranha. Mas pronto, digamos que o início do dia, o nosso stand-up, era o fim do dia deles, mais ou menos. E funcionou bem. Eu queria salientar que nós organizámos isto num espaço que se chama Arts and Nerds, que o Diogo já conhece, mas se calhar os nossos ouvintes não... Eu conheço de nome, porque não visitei. Ainda não. Mas o Arts and Nerds é uma associação cultural que tem um coworking, tem um espaço físico em Xabregas, e a ideia é juntar, como o nome indica, artistas e nerds, portanto pessoas que se dedicam à interseção entre a arte e a tecnologia, ou pessoas de tecnologia que se interessam por arte, ou de arte que se interessam por tecnologia, e fomentar um bocado colaborações nessa área. O espaço está a começar, está a arrancar e albergou-nos neste Code Sprint, 3 dias, e à parte disso fazem mais eventos. Eu convidava as pessoas, se estiverem interessadas e se estiverem à procura de um espaço de coworking, ou se quiserem só dar lá um saltinho, está no Google Maps, escreve-se Arts e depois sinal de e-comercial. Nerds. Yeah. E aí podem encontrar a morada. Também está no OpenStreetMap. Graças ao Diogo. Graças ao Diogo. Também podem encontrar. Obrigada, Diogo. Portanto, se usarem o Organic Maps, também podem ir lá ter. Se usarem o Google Maps, podem ir lá ter também. Boa. E também podem perguntar por direções às pessoas na rua. Também vão lá ter. Podem demorar será mais tempo. difícil. Arts and Nerds. Vai ser um bocadinho difícil. Mas pode ser que um dia se torne assim tão conhecido. Esperemos que sim. Pode ser, exatamente. Nunca sabemos o futuro. E o que é que fizeram nesse hackathon? Nesse hackathon houve muito interesse sobre um sistema de grelhas globais que se está a desenvolver. Sem entrar muito em detalhes, mas é uma maneira de dividir o mundo numa grelha em que nós não precisamos de vários sistemas de coordenadas e estar a harmonizar os dados de várias regiões, mas podemos usar uma grelha única de hexágonos ou triângulos ou outras. E isto não é uma coisa nova, mas é uma coisa que tem vindo a ganhar muito relevo ultimamente. Por exemplo, o Google usa isto silenciosamente. A Uber foi a empresa que começou a usar isto mais a sério, criou um ecossistema de bibliotecas. Se calhar algumas pessoas já ouviram falar, é o H3, não sei se já ouviram falar. É um index
É usado como um índice, mas na realidade é uma destas grelhas. E pronto, e falou-se muito nisso. Começou um projeto novo, inclusivamente open source, com duas pessoas que estavam lá no Code Sprint, portugueses, a implementar essas grelhas. E acho que vamos ouvir falar mais disso nos próximos meses. Ok, fixe. Muito Isso fixe. já é um grande resultado. É mesmo. E tu, Miguel, o que é que andaste a fazer? Eu não andei a fazer nada de jeito. Não, esta semana não tenho assim grandes novidades. Não fiz assim nada de particularmente tecnológico, a não ser o que é que eu fiz. A única coisa que eu fiz assim com mais interesse terá sido o meu kernel. Quando eu arrancava o meu portátil, estava-me a dar sempre uma mensagem de erro. Aquilo ia para um kernel qualquer que tinha um defeito. E então eu tive de fazer uma manigância no terminal para limpar o primeiro kernel que tinha tido uma instalação mal sucedida de não sei o que, não sei aonde, não sei quando. E basicamente fui à procura de instruções para remediar a coisa e segui as instruções na internet e fiz uma magia qualquer que me permitiu limpar o que estava ali a mais. Nem me lembro muito bem o que é que fiz. Tinha qualquer coisa a ver com talvez DKMS Remove XTRX qualquer coisa. São aqueles módulos dinâmicos, não é? Que se compilam dinamicamente. Que correm no user space em vez de no kernel. Sim, cheira-me que houve ali um módulo qualquer que falhou e depois emborregou aquilo tudo. User space não é do user space nada. Hoje o tema é gado, Vini Caprini, portanto emborregou, pareceu-me um bom verbo. Mas está corrigido. Agora só me falta corrigir uma coisa que me aflige desde a última versão do Ubuntu neste portátil, que é um X260, que é, ele não desliga e não sai de suspensão. Por exemplo, se eu suspendo o computador, ele depois já não consegue voltar a acordar. Tenho que desligar tudo. E para desligá-lo, eu dou-lhe ordens para desligar. Ele desliga-se aparentemente, o LED do teclado continua aceso, a ventoinha continua ativa, mas ele não vai lá se eu não carregar no botão físico de desligar durante vários segundos só, e é que ele desliga mesmo a sério. Eu descobri isto completamente por acaso, porque desliguei-o, fui dormir e no dia seguinte estava sem bateria, portanto não sei do que é que será, mas foi desde a última atualização e nunca mais consegui resolver isto. Uma regressão. Já sondei vários fóruns, já andei a pesquisar, já perguntei a pessoas, ninguém, para dizer a verdade, ninguém sabe exatamente o que é que se passa nem o que é que está a provocar isto. É um bocadinho como tentar explicar esta história das tarifas que nós tivemos esta semana, ninguém percebe a lógica por trás daquilo. Aguentamos até aos 17 não, até aos 15 minutos sem falar disso. Pá. De resto, esta semana decidi investir no mercado bolsista, há 2 dias atrás, e arrependi-me imediatamente. Portanto, acho que vou ter que morar na rua. Fora isso, está tudo bem. Ok. Desde que faças o podcast na mesma, eu... Um caixote de cartão e um microfone é tudo o que eu... Também Olha, acho que isso não é para... Desculpa lá, o meu gato está a comer as patas do pod. Isso não é para mastigar. Vou só arrumar isto. Já eu andei a passear, estive em Aveiro. O Grupo Linux da Universidade de Aveiro organizou um jantar dedicado ao Ubuntu e então nós divulgámos nas nossas redes sociais do Ubuntu Portugal. Eu fui a Aveiro, aproveitei, fui conhecer melhor o Glua, já vamos conhecendo, já que fizemos alguns episódios com eles, já realizámos atividades também com eles antes. Mas é sempre bom saber o que é que eles andam a fazer, as novidades, ouvir as dores deles, ouvir os sucessos deles também. E tivemos um jantar incrível com um grupo de 12 pessoas ou coisa assim de género. Não foi gigantesco, mas foi muito fixe. Vocês cantaram aquelas canções do vai acima, vai abaixo e vai ao centro, vai para dentro? Não foi preciso porque o grupo ao lado estava incrível, muita força nas canções. Eu muita detesto força. Essas canções, é o chavão mais lugar comum que pode haver. Detesto. Assim que o pessoal começa a cantar isso, eu levanto-me e vou-me embora sem pagar. Pronto. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu também me levantei sem pagar. Ainda estou a dormir no jantar. mas fiquei até ao fim na mesma. Tenho
tenho de tratar disso. Mas foi fixe, diverti-me. Depois aproveitei para ficar por lá uns dias, fazer turismo yeah. E como é que está o turismo em Aveiro? Aquilo deve estar impossível com a estrangeirada toda. Pois é. Não, nem por isso. Tudo não gentrificadíssimo. Não achei. É só o centro, não é? Aquela parte do centro ao pé do canal. Centro, há turistas, mas não achei que tivesse muito sobrecarregado nem nada assim de género. Não. Sabes o que é que chamam a cidade de Veneza? Aveiro de Portugal? Aveiro de Itália. Não, a Aveiro do Mediterrâneo. Aveiro do Mediterrâneo, adorei. É a alcunha de Adorei. Veneza. O nome vá. Tá bem. Olha, eu tive quase para dizer que íamos para a nossa agenda, mas não vamos. Não vamos porque não temos eventos na agenda. Não, eu pus eventos, Diogo. Puseste evento? Faz refresh. Então, Miguel, faz o separador. Claramente o Diogo não lê as notas e depois vem-me acusar a mim de não ler as notas. Estás a ver a lata? Bom, vou fazer o separador. Agenda. Agenda. Ok, então força, Joana. Leia. Leia. Então, o evento que eu pus na agenda é uma conferência em Tóquio que vai haver no início de maio, que se chama Sushi Tech. Ok. E antes que comecem a imaginar porque é que se chama assim, eu vou explicar. O nome quer dizer Sustainable High City Tech. Ok. Sushi. E portanto não tem nada a ver com peixe cru nem Não. arroz. Sorry, não. Embora seja no Japão. Pois, mas é um bocadinho, é demasiado óbvio, não é? Sushi no Japão. Seria a mesma coisa que nós em Portugal sinto-me organizámos enganado. uma conferência chamada Bacalhau Tech. Ou atum. Sim. Cozido. Sim. Não, é uma conferência de tecnologia, é em Tóquio e vai ser seguida de um Code Sprint, em que eles vão envolver a organização OSG local e eu vou participar. Vai ser no fim de semana depois da conferência. Eu estou muito entusiasmada porque eu não tenho muito contacto com o Japão. Eu sei que eles têm lá pessoas, têm lá um capítulo local da OSG, aliás, a conferência da Phosphor G do próximo ano mundial será em Tóquio. Não, desculpa, não é em Tóquio, em Osaka. Osaka. Obrigada, exatamente, adivinhaste. Arigato gozaimasu. Em Osaka. Mas pronto, eu pessoalmente não tenho muito contacto e estou muito entusiasmada por estar lá. Não sei se vocês têm algum contacto com a comunidade do Japão, do Open Source. Do Japão, eu sei que existe, mas... Sabes que existe, não é muito. E na comunidade Perl, quando eu estava muito envolvido com a comunidade Perl, que há uns anos era uma comunidade ativa no Japão. Na comunidade do Ubuntu, neste momento, existe também, mas é muito pequena. Não é das maiores naquela área. Da Coreia do Sul, da Indonésia. China? A da China conheço muito mal. Eu conheci pessoas ligadas ao Ubuntu pela primeira vez da China. Conheci-os em outubro. Passado na Ubuntu Summit, pela primeira vez. Mas eles existem. Existe um sabor oficial do Ubuntu feito especialmente para o contexto chinês. Kilin. O Chilin numa das línguas deles. Aquilo aparece escrito com capa. Mas lê-se Chilin. Conheço pouco. Conheço mais gente desses outros países, da Indonésia, da Tailândia, da Índia, bastantes até, do Nepal, do Vietnã, da Coreia do Sul. Do Japão eu sei que existe, mas nem sequer me lembro dos nomes das pessoas, que é lamentável, mas pronto. Também não são nomes fáceis de decorar. É compreensível. Sim, e não só, eu não lido muito com eles, apesar de estar no Conselho de Comunidades Locais da Ubuntu, não tive ainda de lidar muito com eles, portanto não me lembro das pessoas, pronto, é só isso. Mas certeza que fazem coisas incríveis, porque a comunidade do Ubuntu da Ásia é neste momento a melhor comunidade do Ubuntu. O mesmo para além da comunidade francesa? Sim, os franceses até estão particularmente inativos e que o que existia na organização, a nível de organização na comunidade francesa, existe no entusiasmo dos asiáticos. Portanto,
É um nível muito elevado. Estou a ver. É incrível, estão incríveis. Estão de parabéns. Estão fortíssimos, sócio. Muito. Eu também tenho essa impressão, sobretudo. E não vêm charters, vão para lá charters, portanto é mais ao contrário. Eu também tenho a impressão que há muita coisa a acontecer na Índia e na Coreia do Sul. Acho que são países muito ativos. Felizmente, a Coreia do Sul, do ponto de vista tecnológico, está sempre à frente, não é? Por razões óbvias, por causa da capacidade industrial que eles têm. O potencial humano do conhecimento, enfim, tecnológico na Índia é gigantesco também. Aliás, a Índia neste momento tem, como é que chama aquela província onde eles têm os centros de desenvolvimento tecnológico? Já não me recordo o nome. Já soube e já não me recordo. Põe numa chinela a capacidade tecnológica que eles têm comparada, por exemplo, com a nossa, nem que seja em termos demográficos. Porque cá somos chegamos a 10 milhões e uma única província na Índia é largamente superior em termos de números de pessoas e percentualmente logo as pessoas que estão a trabalhar em tecnologias digitais é logo basadas. Sim, tem zonas especialmente desenvolvidas. Bangalore é incrível. Bangalore, exato. É isso. Mas pronto. A propósito disso, eu não falei, podia ter posto nos eventos, vai haver uma conferência de Python em Bangalore no início de setembro. Eu depois ponho nas notas o link. Ok, ótimo, pronto. Eu vejo aqui também que aqui na nossa seleção na secção de aventuras individuais tens aqui mais um item. Queres falar disso? Posso falar. Pronto, as pessoas que estiveram no SCTL no Porto repararam que eu tinha lá ou podem ter reparado que eu tinha lá este device. Eu estou a mostrar na câmara para as pessoas do... Ok. Isto era algo que as tias iriam apreciar. Para quem está a olhar para o áudio, notem, é um controlador de jogos azul esverdeado com botões vermelhos, intensamente vermelhos. São laranjas. Eu não sei que cor é aquela. São laranjas? Então é da webcam. Pode ser da webcam. Pronto, são laranjas. Pronto, este é um controlador 8-bit do, é a marca que faz, não sei se conhecem. O estilo acho que é da Xbox. Sim, é desse estilo. Pronto, lá dizia no site, a razão pela qual escolhi, dizia lá que funcionava no Raspberry Pi. Eu pensei, então deve ser Linux friendly. E é assim, ele funcionou, pelo menos a parte do USB funcionou perfeitamente, sem precisar de nenhum driver, para jogar ao TuxKart, não foi preciso instalar nada. Mas eu depois quis ir um bocado mais longe e quis começar a usar isto como um mouse. Portanto, para navegar, para fazer scroll de páginas, para usar para os PowerPoints. Nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, quando estás nas apresentações, como é o wireless, podes passar para o próximo slide. Mostra lá os botões outra vez. Isso tem, pronto, os 4 botões habituais, um joystick no meio. Estas rodas são joysticks, não é? Depois tem este é os cursores de cima para baixo. Tem aqui vários botões e depois tem aqui ainda atrás, não sei se vocês estão a ver os triggers, exato. Os gatilhos, sim. Os gatilhos. Já gatilhamos o Miguel. Sim, com os vossos anglicismos, pá. Não tenho nenhum painel tipo trackpad, como vocês dizem em português. Não. Nada, ok. Como é que tu usas isso como rato? É com os joysticks? É assim, como tu quiseres, a resposta é essa, porque as aplicações que existem permitem-te fazer um mapeamento destas teclas nas teclas do computador, né? do keyboard. E do mouse, podes fazer as duas coisas. Mas que é uma questão, é à vontade do freguês, não é? Se tu tens paciência, o que eu fiz foi, eu mapeei aqui estas rodas para o mouse. E depois mapeei esta cruz para os cursores, para cima e para baixo. E depois estes triggers aqui atrás, o botão direito, o botão esquerdo. Depois ainda podia ir mais longe e assignar também estes botões que vocês estão a ver aqui. Podia pôr coisas de teclas especiais, Control, Shift, não sei o quê. Mas pronto, realmente acho que é útil. Por exemplo, quando estamos a fazer, eu quando estou no Visual Studio Code, fazer scroll, ou mesmo numa página web longa, a ler... Acho que é uma coisa interessante. Eu não tenho mouse, por isso, para mim,
acho que me serve. Mas a principal motivação que eu tinha e que consegui hoje fazer foi usar isto no QGIS. Ok. O QGIS. Para navegar em mapas? Exatamente. Ou seja, sobretudo mapas 3D, há um plugin do QGIS que é da Cision, Ion, que dá para puxar uns datasets dos edifícios em 3D do mundo inteiro, coisas assim. E aquilo tem lá uma janela onde nós podemos navegar não só para cima e para baixo, como para o lado e tudo isso. E isto aqui é perfeito, por isso é 5 estrelas. Estou muito Eu contente. tenho aqui umas perguntas adicionais. Então, isso, eu vi aí atrás que isso tem uma entrada USB-C, é para carregar uma bateria ou isso leva pilhas normais? O que é que, Ou seja, o que é que isso tem? tu podes usar isto como USB, com fio. Aham. Ou então, isto é uma bateria, como tinhas dito, carregas e podes usar como Bluetooth. Portanto, tem as duas possibilidades. Não tem uma ligação com uma... Como é que eu digo isto? Com uma dongle. Uma dongle. Sim, um módulo USB. Portanto, é só Bluetooth, chega. Ele não tem Estou nenhum... a tentar sempre arranjar uma tradução. Eu sei. Ele não tem... Ok. Ele não tem nenhum módulo USB e ainda bem, porque eu só tenho uma porta USB no meu computador e não quero ocupá-la com coisas. Pois. E, portanto, é Bluetooth. Quanto é que custa essa brincadeira? Sim, se tu comprares a versão Bluetooth, acho que não chegou a 30 euros. E a versão com o cabo é mais barata, 20. Eu comprei naquela... Não sei se posso dizer aqui nomes de sites. Podes. Quer dizer, Vontade, depende. vontade. Depois podemos pôr um bip em cima Pode. se for um site muito inoportuno. Foi no Temu. Temo, tá. E veio da China, como podem Ótimo. imaginar. Depois podes deixar aí o link para isso. Tá bem. que é engraçado, achei engraçado. Sabes quem aqui ia gostar desse controlador? As tias. As tias, Então. especificamente a tia Ruth, porque é um controlador que tem cores fofinhas, que não é tudo preto e cinzento. Exatamente. E eu imagino que isso vem em várias cores, não? Tem. As cores que tu tens aí, foste tu que escolheste ou Fui foi eu. assim ao calhas? Não fui eu que escolhi, eles têm vários. Também têm esses assim mais tradicionais, pretos ou cinzentos. Também tem. Good, excellent. Já estamos a ver que desta vez vai ser o Miguel. Estou a ver o Miguel assim, eu acho muito giro. Um desses dava-me jeito para o meu centro multimédia, porque aquilo dava depois para eu navegar Tens razão, vídeos não tinha pensado e nisso. séries e filmes e coisas assim. Não tinha pensado nisso foi o que no eu pensei Kodi. imediatamente. No Kodi, yeah. Abri o site deles e eles têm em um plástico verde transparente, têm em roxo, têm em cinzento, têm em vários tons de verde, de azuis e laranja também, cor-de-rosa, enfim, sem número de cores. Estás na loja deles Do Temu? site deles mesmo. Sim, não 8-bit, o site mesmo é o deles. site mesmo deles. .com. Bem, isto tem aqui coisas... que é isto? Pá? Eu não percebo o que é isto. Ok, já percebi. E isso funciona com Raspberry Pi, não é? Isso é o que diz lá. Eu tenho isto a funcionar, não é no Raspberry Pi. É no... Tu não experimentaste então, ok. Não, eu experimentei. Eu estou a usar isto, mas é no meu computador, no meu laptop, no meu portátil. Mas é isso que eu ia perguntar, é se tinhas experimentado no Raspberry Pi. Não experimentei. Eles... Mas É engraçado, estou aqui a ver, eles têm aqui coisas engraçadas, super engraçadas. Tem um comando mais do estilo arcade, tanto com os botões de arcade e com o joystick de arcade. Têm comandos tipo televisão mesmo, com o aspecto de um comando de televisão. Yeah. E isto aqui é uma doca para carregar. Epá, que é isto? Sim, eu também estou aqui a espreitar. Eles têm imensas coisas, de facto. eu acho que as coisas deles têm alguma Comandos qualidade. para telemóvel. Comandos com uma cena para anexares o teu telemóvel ao comando. E tem ali um caixote que eu desconfio que é útil para fazer, por exemplo, edição de vídeo ou de áudio, talvez. Tem assim um joystickzinho com uma série de botões.
Isso é o que eu Não tenho disse, certeza. o comando das arcades. Não, as tias vão curtir E tem aqui bué outros disto. mais ao estilo da Nintendo, mas infelizmente alguns deles são só cinzentos e pretos. Mas outros têm cores, Nada que não se Portanto, resolva com uma lata de tinta em spray. é Um bocado verdade. de paciência. Bom, É verdade. mas lá em casa, para quem me está a ouvir, façam atenção, apliquem sempre primeiro, depois de limparem muito bem a superfície das peças todas desmontadas, uma camada de primário com uma lixa de água a seguir, e depois é que aplicam a tinta final e, no fim, o verniz de poliuretano mate, que é para dar um acabamento mais resistente. Depois eu, se quiserem, eu dou umas dicas no fim. Pronto. Obrigada. Aí está o nosso momento de bricolagem. Olha, já agora, se as pessoas que estão a ouvir estiverem interessadas, o software que eu usei chama-se AntiMicroX, que é um software que faz o mapping entre as teclas do computador e o joystick, não é? E fica sempre a correr em background, portanto, enquanto estiverem a usar isto, aquilo fica a correr em background. Experimentei outra coisa que é mais conhecida, que é o Keyjoy Pad, mas para mim não deu, porque aquilo tem umas dependências do QT e eu não tenho o QT instalado e arranjei aqui uma série de problemas com isso, portanto eu fui para este. Mas estes são os dois mais conhecidos que existem. Ok. E portanto, compatibilidade com Linux é tudo sem problemas, com problemas. Isto que eu estou a falar é tudo em Linux, portanto, ele para tu Ok. usares por exemplo, no TuxKart não foi preciso nada. Eu vi pessoas a dizer que usaram no Steam também sem ser preciso nada. Para fazer esta coisa do remapping, para usar como um mouse é que é preciso, porque tu tens de alguma forma indicar quais é que são as correspondências das teclas. Mas pronto, mas a nível dele de reconhecer, por exemplo, o Bluetooth e tudo é imediato, ou mesmo no USB, ele imediatamente reconhece, não há stress. Ok. Fixe, Portanto, é amigo do Linux. É isso que a gente gosta. Estamos de uma stamp de amigo do Linux. O Diogo já nos vai dizer qualquer coisa. Então, o que é que fizeste esta semana? comprei. Completar a frase. Não. Eu gosto da cena dos arcades. Gosto da cena dos arcades. É engraçado. Se dá para encomendar dos Estados Unidos ou do Reino Unido, o que significa que fica extremamente caro. Não sei se no Temu de onde é que vem. Não, deve vir vem mesmo da China? Eu acho que deve vir da China. Aquilo veio bastante rápido. Veio, não sei, eu diria uma semana. Estava cá. Vou investigar. Eu, entretanto, mandei o link disto à tia Ruth e posso citar a resposta em primeira mão. Tudo em maiúsculas. Socorro, são lindos. Pronto. Aí está. Em primeira mão, exclusivo. Miguel a boicotar a sobrevivência do Xamuro. Pronto. Coitado, é o que eu tenho a a dizer. criança vai ter que comer banana esmagada e já vai com sorte. O dinheiro tem que ir para os comandos. Adiante. Vamos então ao nosso cantinho do Firefox. Só mais um apontamento. Eu tinha lá mais uma nota de uma coisa que eu tenho estado a investigar e queria-vos perguntar se vocês têm algum feedback sobre isso, que é esta coisa dos smart rings. Se é o que eu estou a pensar, o meu único feedback é só que eu abomino o conceito. Este é exatamente o meu problema. Eu gostava de ter um device para fazer tracking destas coisas de saúde, como os batimentos cardíacos, etc. Mas queria uma coisa que guardasse em local, portanto não tivesse estes problemas de privacidade que tem, que eles enviam aquilo para uma cloud e sabes lá o que é que eles vão fazer com os dados sensíveis super invasivos, não é? Portanto, eu estive a investigar se existia algum anel destes, um device, que pudesse, ou que fosse open source, que funcionasse com software open source, ou que fosse local, que tu sincronizasses através do Bluetooth ou assim. Não encontrei nada. E então queria-vos perguntar. E não comprei. Também não. Anéis especificamente não, mas o Diogo pode-te aconselhar sobre relógios. Sim, mas é assim, a única coisa que eles recolhem é mesmo os batimentos cardíacos e não são propriamente a coisa mais
precisa do mundo. Mas já aqui num episódio anterior falámos de um relógiozinho desenvolvido em regime open source, software livre. Falamos disso. Pronto, isto é da Pine 64, é o Pine Time. Pine Time. E nós até tivemos aqui um dos desenvolvedores de algum firmware para esse relógio. Foi um dos nossos episódios com mais sucesso de todos. Uau. Não estava nada à espera, mas tivemos imensos ouvintes. Já foi há uns anos, já foi há uns 3 ou 4 anos se calhar. Se procurares por Pine 64, Pine Time, já estou a ver. Vais encontrar. Já estou a ver. São extremamente baratos. Estamos a falar de quanto, mais ou menos? Só para ter uma ideia. Há algumas dezenas de dólares, $25 ou o que é? Sim, uau. Incrível. Digo que a bateria dura imenso, de vários dias, tipo quase uma semana. Eu esqueço-me de carregar na mesma, mas eu tenho vários. E podes flashá-los com diferentes firmware, é fixe, mas não, os sensores não são os melhores do mundo, isso eu te garanto. Quer dizer, ele diz aqui que tem step counting com acelerómetro e heart rate. E é apenas isso. Pois, eu também, mesmo nos outros relógios, eu acho que os sensores são importantes, mas depois o software é muito importante, que eles depois fazem maravilhas com o software, não é? Sim, eles melhoram sempre com software, sem dúvida. Mas isto o importante inteiramente é que o software do Pine Time seja hackeável, que é para tu poderes depois até modificá-lo, conservar os dados localmente. Sim. Prevenir certas funções, adicionar outras, e depois há algumas pessoas a trabalhar nesse software e que tu podes, com quem tu podes falar e até podes discutir soluções diferentes, etc. Portanto, para mim, essa é a grande vantagem do Pine Time. Sim, mas eu classificaria-o mais como um brinquedo do que como... É um brinquedo experimental, mas que tem imenso potencial precisamente por isso, por ser experimental. Eu acho que o que esta empresa faz, o Pine 64, faz cenas para ser super hackeáveis. E sim, que mesmo tentam ao nível ser do hardware. o mais, sim, e que tentam ser o mais abertas possíveis em termos de especificações, protocolos utilizados e tudo isso. Mas, na minha opinião, não dão o passo seguinte de profissionalizar muito os dispositivos. Portanto, são dispositivos feitos para quem gosta de hackear os dispositivos e de fazer coisas engraçadas com os dispositivos. É uma espécie de como o Raspberry Pi, mais ou menos. Raspberry Pi, e ficam-se por aí. No entanto, isto não quer dizer que isto seja mau. Isto é fixe, porque estes dispositivos normalmente são, e o que as pessoas podem fazer com eles é a base que permite desenvolver o software e as comunidades para estarem próximos para dar o passo seguinte. Eu acho que primeiro tem que existir isto e para crescer de uma forma sustentável, claro, e depois é que se pode dar os passos seguintes. Eu acho que passa por aqui o caminho, mas é um caminho longo, na minha opinião. Vou investigar, é muito giro. Pareceu-me boa ideia. Se quiseres, eu posso te emprestar um left na próxima vez que nos encontrarmos. Está bem. Mas, Princesa Leia, para quem como tu tem alguma proficiência para escrever código e perceber, enfim, o que está a funcionar debaixo da capota do motor, eu acho que há ali imenso potencial. Eu não o recomendaria para uma pessoa que não percebe nada do assunto, não percebe nada de código e que nunca mexeu em hardware na vida. Mas no teu caso, até é capaz de ser uma solução melhor. Mais numa perspectiva de experimental, não é? Sim, e que permite explorar as coisas e, sobretudo, controlar aquilo que tu queres fazer com isso. Em vez de comprares um produto que não está bem nas tuas mãos e que tu não acabas por não ter controle sobre os dados e para onde é que eles vão, etc. Uhum. Sim, sem dúvida. A mim assusta-me imenso aquela coisa do... Quer dizer, nós estamos a enviar dados nossos privados, sabe-se lá para onde, não é? De forma que ainda por cima estamos a pagar para fazer isso.
Sim. E não é pouco. Pagas, exploram-te os dados, vendem os teus dados, vendem a empresa e os dados. Não há nada que... É como o pessoal que teve no 23andMe, na empresa que recolhia dados genéticos, sim. Yeah. E para depois dizer quem é que eram os teus familiares, sim, e se tinhas riscos de família, de saúde e não sei o quê, coisas desse tipo. E os gajos estão na falência, basicamente, porque foram hackeados e roubaram os dados das pessoas. E começaram a criar listas de judeus e a divulgar em sítios neonazis. Yeah. E a empresa basicamente foi à falência e estão-se a preparar para vender tudo o que são os assets da empresa, inclusive esses dados. Portanto, vender os dados, sabe-se lá quem, não é? Ou pelo menos nós... A quem quiser comprar. Aquela empresa pouco vale se não forem pelos ativos de dados que eles têm, não é? Não há ali muito mais para vender do que isso. Não. Até a tua informação genética é passível de ser transformada em capital, mas não é teu. Fica com eles. Eu ia dizer, esta coisa dos anéis e dos relógios, outro aspecto negativo é que isto muitas vezes são startups, não é? Elas de repente vão à falência e de repente ficas com um anel que custou 500 euros e que não serve para nada porque tu não tens acesso ao software. Serve para decorar, como os outros anéis. Essa é outra vantagem do Pine Time, claro. E em geral a tralha da Pine 64 é que, como é software livre, código aberto, tu acabas por, mesmo que o serviço acabe, tu podes sempre fazer qualquer coisa com aquilo. Pois, isso aí, eu acho que isso aí é crucial, não é? Senão uma pessoa fica completamente... tiram-lhe o tapete debaixo dos pés, não é? É um pisa-papéis. Mas outro facto curioso desses serviços baseados em relógios e telefones que capturam dados de pulsação, saúde, passos e dados desportivos, vamos chamar-lhes assim, dos quilómetros que tu andaste, etc. Há uns anos atrás, creio que há 2 ou 3 anos atrás, não me recordo bem exatamente, houve aí uma escandaleira qualquer porque havia dados de militares norte-americanos que faziam exercício em torno das bases militares. Foi ainda antes de eu ir para Bruxelas, portanto foi há bem mais do que isso. Pronto, foi há mais tempo. Eu não me recordo exatamente onde é que foi, mas houve aí uma escandaleira porque os militares norte-americanos, à volta das suas bases militares, algumas delas até eram secretas, faziam exercício, aquele jogging matinal e isso tudo. E esses dados foram interceptados e no fundo revelavam a existência de uma base militar e até das dimensões relativas dessa base militar, etc. E se tu soubesses quem era a pessoa em questão, até podias adivinhar quais eram as rotinas habituais de um oficial militar, etc, etc. E, portanto, aquilo é perigosíssimo. Eu desconfio que, entretanto, não tenho a certeza, o alto comando provavelmente proibiu a utilização desses aparelhos em bases militares. Suspeito eu. Era o que eu faria. Pois. Não é? Parece uma medida de bom senso. Mas depois há sempre aqueles gajos que levam lá o relógio e não dizem a ninguém, etc. Os russos e ucranianos exploraram muito os dispositivos, todo tipo de dispositivos e serviços que um lado e o outro usam na guerra. E os dispositivos pessoais, telemóveis, tudo isso recolhiam não só os sinais em si, eletromagnéticos das transmissões dos dispositivos para localizar o inimigo, mas também os serviços e as informações que resultam da colocação desses dados nesses serviços em linha na internet. Sim, inclusivamente havia perfis de soldados russos que foram identificados em redes sociais, como a VKontakte, etc., que os ucranianos depois partilhavam entre si para identificar russos que tinham estado envolvidos em crimes de guerra, etc. Sim, e até a localização de unidades em cada momento e exatamente, tudo isso. Sim. Quer dizer, é relativamente fácil, porque se vários soldados de uma unidade têm o seu telefone pessoal com eles, tu fazes a triangulação do sinal desses aparelhos e consegues perceber o que há uma nuvem. Não é preciso, eles põem as fotografias aparelhos na internet. Exato. Sim. Sim, nem é preciso, é verdade. Instagram. Sim.
E eles faziam mesmo isso, atenção, e faziam streams enquanto estavam em combate e pelas várias redes sociais que eles usam. Sim, mas isso também tem o seu valor de propaganda e desinformação. Tem, quando é planeado e feito intencionalmente e enquadrado numa estratégia, enfim, e não de uma forma que vai comprometer a segurança operacional. Sim. Portanto, já sabes, Joana, se estiveres em combate, não leves o relógio esperto. O anel. Podem depois saber onde é que tu andas. Anotado. Yeah. Voltando a coisas pouco inteligentes, vamos falar de uma coisa que uma entidade que fez coisas pouco inteligentes, mas que de vez em quando também faz algumas que são fixe. Sim. Sim. Não, estou à espera que digas Estou a falar da Mozilla. Estou a falar da Mozilla, obviamente. Pronto, tinha que ser. Continuo a achar que a direção da Mozilla é um desastre total, mas isso não quer dizer que o Firefox tenha perdido completamente o seu valor como ferramenta, e mesmo quem migra para os forks do Firefox continua a ter no Firefox, obviamente, o local a partir de onde parte o código que usa. Portanto, é sempre interessante manter-nos atualizados sobre o que é que o Firefox vai tendo de novidades. E desde que falámos mal da Mozilla da última vez, saíram já 2 versões de Firefox que introduziram funcionalidades que eu acho interessantes. A primeira versão foi a versão 136, que adicionou uma das coisas que as pessoas pediam há mais tempo, que é a listagem das tabs, dos separadores. Em vez de estar horizontal numa barra, portanto no topo do navegador, agora está, ou melhor, pode estar numa barra lateral. Muita gente andava a pedir isso. Não sei se vocês ansiavam por essa funcionalidade. Nunca tinha pensado nem por isso. Eu faço isso naturalmente com o Tabstash. Pronto. Ele quando as tabs que estão abertas, os separadores que estão abertos, ele coloca cá em cima na vertical, porque tenho o Tabstash na vertical. Pronto, está bem. E a versão 136 introduziu essa funcionalidade. Introduziu também uma nova barra lateral que permite ter alguns dos indicadores e ícones que vocês costumam ter na barra do topo. Pronto, a vantagem disto é, ou vocês deslocam tudo para ali para aquela barra, acho que é possível, ou quando a vossa janela está pequena e vocês não conseguem ver os indicadores todos, ele coloca os que vocês estão configurados para ser visíveis nessa barra lateral. Também permite fazer outra coisa que eu creio que o Miguel vai adorar, que é ter um chatbot, Posso dizer um palavrão rapidamente? Pronto. Só vocês estão a olhar para o documento, eu carreguei no ícone que representa isso na barra lateral, e isto é o ecrã que aparece, é a captura de ecrã desse ecrã. Basicamente é uma opção que oferece a possibilidade de configurarem um desses grandes modelos de linguagem. Sim. Modelos de linguagem grandes. E vocês podem configurar, portanto não é algo que esteja ativo e que vos esteja a impingir. É um assistente de LMM, é isso? Um assistente, sim. Um chatbot? Sim. Mas é opt-in nesse caso. É opt-in, é inteiramente opt-in. E o que é que ele faz? Menos mal. O que ele faz é oferece a opção de fazer um resumo do que está num dos vossos separadores. Ou seja, se eu quiser ler um artigo muito grande, ele faz-me o resumo do artigo, é isso? Não, curiosamente, caso à procura de uma coisa qualquer que está num desses tabs, num desses separadores, e metes o teu ponteiro de rato em cima, ele mostra-te um screenshot redimensionado, um thumbnail, e uma por baixo mostra-te. Sim.
Pronto, e por baixo mostra-te um pequeno resumo do que lá está na página. Pelo que tu tens aqui, dá para escolher o chatbot, não é? Podes escolher o Gemini, sim, qual o deles ChatGPT. O Anthropic, Claude, o Google Gemini, pronto, tudo isso. Pronto, eu não vou ativar porque não tenho interesse nessas coisas. Também não. Há aqui uma questão que me surge que me faz alguma confusão. Isso implica que o navegador que eu estou a usar envie os dados dos separadores que eu tenho abertos para esses modelos de linguagem, certo? Correto. Sim. E então, para ele poder fazer o resumo, o conteúdo das comunicações que eu tenho no meu navegador são enviados para lá. A minha questão, para além da violação de privacidade que isso pode representar, se isso é anonimizado ou não, eu não faço ideia. Não é porque está associado à tua conta. Quer dizer, há alguns que oferecem contas gratuitas e contas pagas, mas tens contas. Sim, eu não sei depois que dados é que são enviados, se por exemplo o IP ou a versão do navegador, o tamanho do ecrã, não faço ideia. O IP tem sempre, porque não há ligações na internet sem teres um IP, portanto... A minha questão em relação à privacidade é se alguém que consegue interceptar essas comunicações ou que está no receptor das comunicações... consegue fazer engenharia reversa para saber... Identificar-te. Sim, fazer a identificação não é da pessoa que está a fazer engenharia essa reversa navegação. nenhuma. Não é preciso engenharia reversa nenhuma. Basta ver uma gravação dos pedidos que são feitos. Pois, exatamente. Isso é preocupante. Depois, outra coisa. Tenho outra questão. Mas já agora deixa-me aqui introduzir já uma coisa a esse respeito. Uma das coisas que a Mozilla se comprometeu a fazer e que eu não experimentei é permitir também a utilização de modelos locais. Ok. Isso é mais interessante. Pronto. Eu não sei se isso já está disponível, não investiguei o suficiente, não tive interesse suficiente se querem ir ver. Isso seria uma proposta da Mozilla que faria muito mais sentido e que iria de encontro à missão da própria fundação e ao encontro dos ensejos dos utilizadores de produtos da Mozilla, porque eles têm uma cota de mercado que foi fidelizada porque se tratam de utilizadores que dão valor a essas questões. Não é o utilizador comum que vai essa usar cota que está produtos da cada Mozilla. vez mais pequena. E que eles insistem em dar tiros no pé e afastar, mas pronto. Já agora quero introduzir mais uma coisa. Só quero, antes de irmos para isso, quando eles anunciaram que iam fazer isto, eles pediram feedback, tal como fizeram que há uns tempos com os termos de serviço e isso tudo. Sim. E eu previ logo que isto ia ser uma bronca do caraças. E foi. Obviamente que foi. E a sugestão que eu fiz eu não tenho interesse nessa funcionalidade, mas percebo que a Mozilla tenha interesse em introduzir esta funcionalidade para que o navegador ofereça funcionalidades que outros utilizadores encontram em outros browsers e que podem até estar à espera de ter e que querem ter. Eu compreendo isso, mas compreendo que para a sensibilidade de quem procura um navegador da Mozilla faria mais sentido introduzir isto como uma extensão. Talvez oferecer-se para ter lá um botão de facilidade de instalar a extensão, mas ser uma extensão. Acho que queria reduzir a crítica à Mozilla, e eu acho que era uma jogada que fazia sentido, mas pronto, eles decidiram não seguir a minha sugestão. A minha pergunta económica que eu queria fazer, qual é o sentido que tem tu estares a fazer com que o teu navegador envie solicitações para estes modelos de linguagem que vão exigir mais poder de computação e mais tempo de computação e dispêndio de energia ao motor de processamento de linguagem que está do outro lado? Quer dizer, a Mozilla, através do seu navegador, manda solicitações para essas máquinas que não, a Mozilla não manda nada. Já estás o navegador da Mozilla, ok. Não, o navegador também não é da Mozilla. O navegador é do utilizador. O navegador do utilizador manda essas solicitações todas para estes modelos de linguagem que vão exigir a esses modelos de linguagem energia e dispêndio de capacidade de computação e tempo e temperaturas e refrigeração e seja lá o que for. Qual é o modelo de negócio neste caso? Como é que... tens a quantidade de pedidos que resulta em resposta
é reduzido. E se queres mais, tens de pagar. Mas era aí que eu queria chegar. Onde é que está o modelo de negócio? Quem é que faz dinheiro com isto e como é que se faz dinheiro com isto? É isto, é a quantidade de respostas que tens resulta destes modelos. Ou seja, se eu ativar esta opção no navegador, eu tenho um número limite de serviços que podem ser prestados conforme a tua conta, não é? Conforme a tua conta que tu tenhas. Sim, claro, e depois podes comprar mais tokens ou não. Faço isso 4 ou 5 vezes e depois ele diz-me assim, chegaste ao número limite. Agora queres mais, pagas. Exatamente. É mais ou menos isso. Que não vai ser assim um produto popular por aí além. Aliás, eu próprio não vejo como é que teria necessidade de um serviço têm confirmado. Os números têm confirmado isso, que de facto estes modelos não têm sido um grande sucesso comercial. Se isso vai mudar, não te sei dizer. Mas até agora têm causado prejuízo, essencialmente. Sim. Como alguém disse há uns tempos atrás, esta coisa dos LLMs estão à procura, são produtos que estão à procura de solucionar um problema que não existe. É um bocadinho como alguém inventou um martelo e agora está desesperado à procura de pregos. Eu não concordo totalmente. Eu acho que há necessidades associadas a isto. A escala da necessidade é que é muito mais pequena e se calhar o foco das empresas que têm integrado estas tecnologias e das empresas que produzem esta tecnologia é que não está aí. Eu, por exemplo, quero dar o exemplo da acessibilidade. Na acessibilidade, eu acho que isto é importante. E, por exemplo, para pessoas invisuais terem os screen readers. Os screen readers com isto funcionam muito melhor. Pessoas que têm dificuldades motoras, poder dar instruções por voz também reduz muitas barreiras. Portanto, há aqui as traduções também costumam ter resultados muito razoáveis. Há aqui coisas que são de facto úteis e legítimas de se fazer. Mas se calhar não são os casos não é isto, que temos visto mais proeminentes, não é? Não, é isso mesmo. Porque são casos de utilização que são, apesar de tudo, é uma utilização minoritária e que tem uma fatia de mercado pequenina, e isso, para quem está a financiar isso vai mudar um bocadinho, vai mudar um bocadinho porque na sociedade ocidental, não nas orientais, que tendem a ser muito jovens, mas nas ocidentais nós somos, como tivemos na conversa com a Sofia, nós somos todos deficientes. Estou a olhar para ti e tu estás com óculos. Estás com óculos. Eu também uso óculos, mas não preciso para estar no computador. Só preciso para ver à distância. Portanto, isto é uma deficiência. As várias doenças associadas à idade têm as mesmas barreiras, o mesmo tipo de barreiras. Não, estou a dizer toda a gente associadas à idade. Eu conheço o catálogo do Lidl, eu leio o catálogo do Lidl todas as semanas, eu sei bem o que é ver produtos dirigidos especificamente a pessoas com mais idade. Se tu abris qualquer catálogo do Lidl, dá lá exemplos, que é uma coisa tipicamente alemã. Não, eu vou-te explicar porquê. Porque é uma coisa típica do mercado alemão. E também uma coisa típica do mercado português, que é, abres qualquer catálogo do Lidl e tu vês uma secção dedicada a pessoas que têm mais idade. Auxílios visuais, auxílios motores, pequenos aparelhos de medição de tensão, de pequenas maleitas, etc. Porquê? Porque tanto aqui como na Alemanha, os consumidores que ainda têm algum poder de compra são as pessoas nascidas depois de 1950. Porque têm reformas que ainda são razoáveis, sobretudo na Alemanha. Em Portugal nem por isso. Depois de 1950. Sim, antes de quando? Até aos 70. Até os anos 70 e muitos. É a geração, os boomers. Exatamente, os boomers. Boomers são, porque boomers não existem em Portugal. Mas Sr. Deputado, as gerações boomers mais não existem em Portugal porque não houve nunca um boom. O boom em Portugal foi no início dos anos 80. Mas por isso é que eu falei do Lidl, porque é um supermercado alemão em que tu tens produtos que são muito vendidos na Alemanha que vêm parar cá também. E tu vês essa diferença. Mas é para esse mercado dos baby boomers, porque são, apesar de tudo, as pessoas que não foram atingidas pela precariedade,
que conseguiram comprar casas ainda relativamente baratas e têm um pé de meia para gastar, que é uma coisa que já não acontece com as gerações mais novas. Portanto, vamos acelerar isto fiquem atentos a estes fenómenos macroeconómicos, amigos, que isto interessa, isto é Fiquem, mas vamos voltar ao Firefox. Vocês vão vender produtos de software também. Vamos voltar ao Firefox. Se quiserem experimentar esta barra lateral que eu estou a experimentar, podem ir às definições ou preferências, já não sei qual dos termos eles usam, esquema de navegador e depois clicar na opção mostrar barra lateral. A opção para o chatbot está incluída aí dentro da barra lateral. Os vertical tabs estão no mesmo, os separadores verticais estão na mesma secção, portanto, preferências, esquema de navegador e está lá tudo. Mais novidades. No modo de proteção estrito, melhoradas, se vocês usarem um modo estrito, assim que é, podem desbloquear alguns sites de redes sociais. Portanto, eles estão a introduzir essa funcionalidade porque as pessoas queriam proteção estrita, mas depois queriam que os seus sites das redes sociais funcionassem. Houve uma melhoria para descodificação de vídeo acelerado pelo hardware para quem tem dispositivos da AMD. A limpeza de histórico e do navegação e do histórico dos formulários é agora uma opção separada, e o Firefox vai agora sempre tentar utilizar HTTPS e por omissão não vai para HTTP. Vocês têm que carregar num botão para autorizar para ir para HTTP. Acho bem. Pronto, ele oferece lá essa opção. É algo que o Chromium e que o Chrome já tinha. Mas que ainda não era, não estava a ser imposto pelo Firefox. Curiosamente é uma opção que o LibreWolf já fazia antes desta versão do Firefox. Pronto. Na versão, não sei se fazia, porque esta versão já tem meses. Fazia. Então se calhar é a mesma versão, mas o LibreWolf faz isso e eu no Firefox nunca reparei nessa opção. Isto já está na versão 136, que tem uns 3 meses, se calhar. Ou quase 3 meses. A versão 137 disponibiliza os grupos de separadores. Esta função já existia, mas estava em modo experimental. Vocês tinham de ir às definições escondidas do Firefox e ativar. Vocês podem criar grupos de navegadores utilizando o botão de contexto em cima dos separadores. Portanto, botão direito em cima de rato, vem o menu de contexto e está lá a opção de criar um grupo. Se arrastarem uma tab para cima da outra, também criam um grupo. E depois, se carregarem em cima do nome dos separadores, do grupo de separadores, ele esconde esse grupo de separadores, e se carregarem novamente ele mostra os separadores. É útil para ajudar a ter uma visão mais simples e se calhar reduzir o número de janelas que usam porque têm isto agrupado por grupos ou coisa assim do género. É uma forma de organizarem a vossa navegação. Para além disso, foi melhorado o suporte para gráficos para quem tem dispositivos da NVIDIA, o que é ótimo. O PDF.js, que é o leitor de PDFs do Firefox, vai agora transformar todos os links que ele encontra dentro de um PDF em links a sério, que vocês podem clicar e navegar para esse sítio. E se vocês quiserem assinar um documento PDF, ele agora já permite fazer isso, e de uma forma fácil, que antes não permitia. Assinar com o quê? Com certificados? Não. Eu creio que eles estão a falar de assinar à mão. Ok. Assinar uma assinatura. E vocês podem gravar essas assinaturas também e ter lá as assinaturas pré-definidas. Numa outra novidade, o KeePass XC, isto parece que não está relacionado com o Firefox, mas está, publicou uma nova versão e finalmente tem suporte para integração com browsers que estão em snaps. Browsers que estão em snaps. Tenham sido instalados com snaps. Qualquer browser. Exatamente. E qualquer o próprio qualquer browser que esteja a utilizar também o suporte para isto. É uma funcionalidade dos próprios snaps, porque os snaps isolam as aplicações.
Ok? E com isso não permitiam comunicação com o Password Manager. Porque estava quebrado essa funcionalidade. Eu também vou poder fazer isso com o meu navegador? Eu não sei que navegador estás a falar. Snap. É o LibreWolf. LibreWolf, isso não tens esse problema porque o LibreWolf não é um Snap. Mas o Brave é um Snap. O Brave é um Snap. Não usem Brave. Porquê? Pronto. Por tantas razões. É um assunto para outro episódio. Porque já ultrapassámos muito o tempo deste. Não ultrapassamos nada muito. Nós temos alguns minutos ainda. Não temos, não. Temos sim, porque nós começámos a gravar, não começámos a gravar logo. 2 ou 3 minutos já passaste quase um quarto. Por amor de Deus, o que é que são 5 minutos entre amigos? O que se passava é que tinha de ser adicionado ao Snap do navegador uma opção para conseguir comunicar para fora, e neste caso o Snap do próprio Password Manager também tinha de ter essa funcionalidade incluída. O Firefox já tinha, foi aliás utilizado como base para o desenvolvimento dessa funcionalidade, mas o Password Manager ainda não tinha, e neste momento já tem, e portanto estamos todos bem. Isso é uma boa notícia. Que maravilha. Eu também acho que sim. Eu não gosto desta funcionalidade, mas pronto. É uma picuinhice minha. Mas só para perceber bem, Diogo, então tu tens teu KeePass em local, mas ele integra-se com o browser, é isso? O teu KeePass local integra-se com o browser? O meu não, que eu não uso isso. Que eu não uso essa funcionalidade. Mas sim, o que tu tens de fazer é instalar uma extensão no navegador e isto já depende do próprio KeePass, não é uma questão do Firefox, tem nenhum browser. A forma que eles funcionam é com uma extensão, e essa extensão depois permite comunicar com o Password Manager. Okay. Isto é nativamente sem Snap, é a mesma coisa. Só que acontecia que tudo o que estava dentro do processo do browser, portanto, estava a ser contido pela capacidade do AppArmor de impedir essas comunicações. Tinha de ser incluída então uma funcionalidade para que essa comunicação fosse permitida, e tinha de ser incluída de um lado e do outro. Ok. Pronto. Já tinha sido há 2 anos para o Firefox, e aqui para a X ainda não tinha. Fixe. Posso só deixar uma nota rápida no fim? A propósito do encontro de tecnologia popular em Setúbal, que aconteceu em março, a tia Ruth publicou um artigo no jornal Le Monde Diplomatique, edição portuguesa, na edição do mês de abril, sobre a participação dela nesse encontro de tecnologia popular. Vou deixar o link nas notas. E eu sei que, Diogo, tu tens gravações de vários momentos desse encontro em Setúbal. Quando é que tu achas que a malta vai conseguir deitar-lhe o ouvido? Quando me autorizarem. Estás à espera ainda das permissões para publicar, é isso? É isso mesmo. Está bem. Então fica o recado para a organização. Autorizem lá a gente, vá lá. Os convidados também têm que autorizar. Convidados, vá lá. Convidados, vá lá. Estou a fazer olhinhos de carneiro mal morto, caso não consigam ver. Só para deixar o recado. Vá lá, convidado. Vá lá. Pronto, era só isto. Era só essa nota. Pronto, Leia, onde é que as pessoas te podem encontrar? Podem me encontrar no Mastodon como o Double Byte e no GitHub como o Double Byte 1. Muito bem. Resta então dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pela Princesa Leia, pelo Miguel, pelo Bode, pelo Galão, pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Bastet vos abençoe.